a falar sobre teologia e hoje, especificamente, ou melhor, na semana passada já entramos nas doutrinas de Deus e hoje especificamente vamos falar sobre uma das doutrinas que é a Trindade, tá? Que tem sido em muitas coisas contestada, contudo é uma das doutrinas mais assertivas da parte de quem Deus é, ou de como Deus é, ainda que Deus seja espírito, no que trata a sua pessoa, né? Ele se revela em três. Três é um é três, e nós vamos ver como é que tudo isso funciona e como é que está comprovado isso biblicamente também. Aqui. Bem, eu acho que eu não vou pôr mais coisas aqui, depois o resto, olha, vai como está com a folha inteira. Ora, quem tiver aí microfones ligados já sabe, é preferível desligar. Estamos em 10, vamos lá. Entretanto, os nossos irmãos também vão chegar, já são 6h05. Vamos orar. Pai santo e amado, Senhor, nós glorificamos o teu precioso nome. Senhor, é com alegria mais uma vez que nos encontramos aqui, ó Pai, para receber de ti instrução, informação, revelação, porque na verdade, ó Pai, quando falamos sobre a tua palavra, falamos de todas essas coisas. Pai santo e amado, eu clamo para que esta manhã, Senhor, os nossos corações estejam afinados, a fim de que sejam ensinados por ti, Senhor, por todas as coisas. Falaremos de assuntos um pouco complicados de entendimento, contudo creio que tu és provedor de todas as coisas, inclusivamente, Senhor, do entendimento. Por isso peço a tu Espírito. Toca, Senhor, em nossos corações, toca nas nossas vidas e nas nossas mentes. Obrigado por tudo o que já tens feito nestes dias e como tens-te revelado a nós, ó Pai. Porque é um privilégio nosso, mas é vontade tua que assim seja. Por isso, ó Deus, nós colocamos a nossa vida mais uma vez à tua disposição e a esta hora, para tantos é tão difícil e age como sacrifício, que na verdade, Senhor, estejamos a receber ainda mais porção dobrada, Senhor. Porque aquele que semeia muito, muito também colherá, ó Pai, e aquele que semeia na sua dificuldade, com alegria colherá, assim como diz a tua palavra, e aquele que semeia em lágrimas, com alegria colherá. Assim, ó Pai, nós nos colocamos à tua disposição para aprender. Dá-nos a capacidade que todo o sono se vá, Senhor, e que, na verdade, nós possamos reter, Senhor, o máximo de informação possível. E assim, como apologetas, podermos defender a fé, Senhor, e glorificar o teu nome em todas as expectativas e perspectivas. Apresentamos mais uma vez a nossa vida, o nosso coração e este dia, que já começa maravilhoso, podendo entrar na tua presença. Por isso, louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciso só de começar a partilhar aqui o ecrã, que ainda não comecei. Bem, aqui, apresentação de slides, e agora aqui. Ok. Todos conseguem ver o meu ecrãzinho dos slides? Sim? Alguém me responde, por favor? Obrigado. Ok. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre a Trindade e é disso que se trata, né? Então, a natureza trinitária da divindade é fundamental para a doutrina de Deus. Embora o termo Trindade não apareça na Bíblia exatamente deste modo, a teologia cristã o tem utilizado para se referir à tríplice manifestação de Deus único nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, herdado como doutrina apostólica, quando o apóstolo Paulo dava a bênção às famílias ou no despedimento das cartas, ele dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também há a ordem do batistério, a ordem do batismo, também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós vemos presentes, principalmente no Novo Testamento,
estes três nomes e estas três individualidades, que no fundo fazem parte da mesma pessoa. Vamos continuar. A doutrina da Trindade, assim formulada, afirma a verdade de que Deus é um em seu ser e essência e de que ele existe eternamente em três pessoas, distintas e iguais entre si. Embora o termo pessoa em relação à Trindade não tenha o mesmo sentido de individualidade limitada das pessoas humanas, ele afirma o relacionamento pessoal sobre no que diz respeito ao amor no âmbito da divindade trina. Ou seja, há uma relação entre as três pessoas, elas falam entre si e elas têm um amor envolvido. Deus é em si só uma família, né? Dividida em três pessoas que fazem parte do mesmo. A doutrina da Trindade decorre da revelação que Deus fez de si mesmo na história bíblica da salvação. À medida que Deus se revela progressivamente na sua ação salvadora no Filho e no Espírito, cada um deles é identificado como o próprio Deus, que se manifesta de maneira pessoal. Portanto, é na plenitude da revelação do Novo Testamento que a doutrina da Trindade se mostra com maior clareza. Deus é um, Gálatas 3:20 ou Tiago 2:19, observamos isso mesmo. Porém, o Filho, em João 1:1, por exemplo, ou 14:9, ou Colossenses 2:9, e o Espírito, Atos 5:3-4 e 1 Coríntios 3:16, também são Deus em toda a sua plenitude, né? Voltando aos textos, no que trata, por exemplo, a Gálatas, eu estou só a abrir aqui a aplicação, vai ser mais rápido. Gálatas, a aplicação da Bíblia, né? Peço que quem ainda não tem a sua Bíblia aí ao lado, que faça parte de agora adiante do material para as aulas, né? Onde para podermos verificar alguns das mesmas instruções bíblicas que nos fazem olhar para as doutrinas e ver de onde é que elas partiram. Ora, Gálatas, por exemplo, 3:20 diz, ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Né? Então, Gálatas afirma aqui que Deus é um. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, também diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demónios o creem e estremecem. Porém, contudo, né, aqui nós falamos sobre no Novo Testamento. Né? João 1:1, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este nem precisa abrir, saiu de cor. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, a revelação de Cristo. Nele habita corporalmente toda a relação da divindade, ou seja, a sua unidade também aqui em Cristo. Em Atos, por exemplo, Atos 5, desculpem, Atos 5:3, relativamente ao Espírito, disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus, ou seja, aqui vem a revelação de que o Espírito Santo é Deus, mentindo ao Espírito Santo, mentindo a Deus. Ok? Então temos aqui mais uma prova neotestamentária sobre o Espírito Santo como Deus e não como um poder. Coríntios 3:16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Okay? Então, mais uma prova, né, de que o Espírito Santo também é Deus. Portanto, Deus é um, porém o Filho e o Espírito também são Deus em toda a sua plenitude. Contudo, são distintos do Pai uns dos outros. O Pai envia o Filho e o Espírito. Em João, capítulo 15,
26, né, diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará acerca de mim, né? E Gálatas também, Gálatas 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ok? Então Deus traz a sua extensão, a sua revelação, traz o seu Filho relativamente a isso mesmo. Tá? Essa igualdade uniforme, porém distinta, fica evidente nas referências trinitárias às três pessoas. O batismo cristão é administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como prova em Mateus 28:19, do qual já falámos. De igual modo, os três aparecem juntos na bênção paulina em outra ordem, sugerindo isso a igualdade total entre as pessoas, como por exemplo em Efésios 13:14, no despedimento da carta, em Efésios 4:4-6 também, e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Aqui podemos também verificar, por exemplo, 2 de Coríntios, né, 13:14, diz o seguinte, há aqui uma gralha qualquer, não há de ser 13:14, mas há de ser 12:13. Saudai-vos uns aos outros com a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós todos, né? Há aqui, portanto, uma gralha que tem que ser depois retificada. Efésios 4:4 diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ok? 1 de Pedro também, capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a concordância também das cartas de Pedro, né? Referente também ao mesmo assunto. Embora a Trindade apareça com maior destaque no Novo Testamento, indicações de uma pluralidade plena são encontradas já na revelação veterotestamentária de Deus. O plural do nome de Deus, Elohim, veterotestamentária significa Antigo Testamento. O plural do nome de Deus, Elohim, bem como a utilização dos pronomes plurais em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou capítulo 11, versículo 7, apontam nessa direção. Ou seja, quando nós vemos aí traduzido Deus, nós estamos a falar de Elohim, ok? E Elohim é um plural de Deus, ok? Então apontam nessa direção. É o caso também da identificação do anjo do Senhor com Deus, né? Em Êxodo 3:2-6, por exemplo, aos Juízes 3:21-22, e da hipostatização da palavra, no Salmo 33:6 ou no 107:20, e do Espírito em Gênesis capítulo 1, o Espírito que andava que pairava sobre as águas, e Isaías 63:10 também existe a revelação então do Espírito. A palavra não é simplesmente comunicação sobre Deus, tampouco o Espírito é meramente poder divino. Eles são, isto sim, o Deus que age em pessoa. O Deus que age em pessoa. Okay? A verificação daquilo que nós falamos sobre o plural, por exemplo, nós podemos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Elohim, capítulo 1, eu abri no capítulo 2, já estava preocupado. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Reparem, nesta mesma tradução do capítulo 1, versículo 26, e disse Deus é Elohim, ok? E façamos, já está no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tudo no plural, ok? E domine sobre os peixes do mar e por aí vai, tá? No capítulo 11, versículo 7,
diz também eia deixamos, no plural, e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. Okay? Então também ponta para um plural. Né? Em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 diz: E apareceu-lhe o anjo. Na nossa tradução, o anjo, quando aparece em maiúsculo, o anjo do Senhor, nas nossas traduções, quando aparece em maiúsculo a palavra anjo, nós estamos a falar de Cristo, é aquele que recebe adoração, é aquele que exige adoração e que a recebe. O anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Interessante pensar que João Batista faz o link: eu vos batizo com água, mas virá aquele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vos batizará com fogo. Então a revelação do fogo aqui sobre o anjo que traz esse fogo é o próprio Jesus, é o nosso Jesus, ok? É a revelação neotestamentária dele, é visão, ok? Em Juízes, capítulo 13, versículo 21, diz: E disse o anjo, também aqui em maiúscula, o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. Né? Então, mais uma prova aqui do que nós estamos a dizer. Desculpem, estou a ler o 13:13, ainda que também apareça aqui, mas 21, 22 diz: E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem à sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Né? Então, a distinção sobre essa mesma visão. Okay? E ainda diz mais no versículo 22, capítulo 13 de Juízes: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Ele, ao dizer que viu o anjo do Senhor, ele está a declarar também que viu Deus, Elohim. Okay? Então, nesse aspecto, temos aqui a perspectiva da divindade de Cristo na representação veterotestamentária. A hipostatização da palavra, aqui em Salmos 33, por exemplo, sobre esse assunto que nós falamos, Salmo 33 diz no versículo 6: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Não é? É o espírito da sua boca, a palavra que sai da sua boca. No Salmo 107, versículo 20, diz: Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Como já lemos também João capítulo 1, versículo 1, no início era o verbo, no início era o Logos, e logo estava com Deus, falando então também a referência e a confirmação deste mesmo Salmo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como já lemos acerca do Espírito, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou pairava sobre a face das águas, como também é conhecido. Okay? Em Isaías, isto para trazer a revelação veterotestamentária, também da revelação do Espírito Santo, ainda que haveremos de falar um pouco mais para a frente desta aula acerca disso mesmo. Mas Isaías, capítulo 63, versículo 10, diz o seguinte: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo, então, aparece aqui também como uma das pessoas da Trindade. A palavra não é simplesmente comunicação sobre Deus, tampouco o Espírito é meramente poder divino. Eles são, isto sim, o Deus que agem em pessoa. Amém? Como produto da revelação pessoal de Deus, a formulação trinitariana, aliás, não se propõe a exaurir a sua natureza incompreensível. As objeções à doutrina procedem do racionalismo, que insiste em dissolver esse mistério, abrindo à compreensão humana. Por outros termos, o racionalismo quer pensar a unicidade e a triunidade em termos matemáticos da personalidade de Deus, ou seja, para racionalismo é impossível, né? Existe
que é que acontece aqui? É que, a ver se eu consigo ignorar aqui. Ok. Relativamente a isso, então existem outras doutrinas que defendem outro tipo de coisas, como nós haveremos de ver. Contudo, elas são débeis, elas são mancas, são coxas, não têm uma argumentação sólida acerca desse mesmo assunto. Bem, da Trindade em termos matemáticos e da personalidade humana. Foram feitas tentativas no sentido de extrair da natureza e da constituição do homem analogias com a Trindade. A mais memorável delas é de Agostinho, que comparou a Trindade ao amante, ou seja, aquele que ama, e não ao amante, né, sobre o adultério, ao objeto de amor e ao amor que une os dois. Embora, aos amantes, aliás, embora tal formulação sustente com firmeza a existência de uma pluralidade na divindade, se Deus é eternamente um, Deus de amor, à parte da criação, esta, juntamente com todas as demais sugestões tomadas ao reino das criaturas, revela-se por fim inadequada para explicar o ente divino. A doutrina da Trindade foi decorrência do desejo da Igreja de salvaguardar as verdades bíblicas do Deus que é o Senhor transcendente e que está acima da história, mas que se dá a si mesmo em pessoa e, desse modo, age na história. A inclinação natural do homem em direção a uma transcendência divina não histórica ou a uma absorção do divino no processo histórico é contida pela defesa ortodoxa da Trindade. A primeira inclinação referida é o equívoco por excelência de todas as destruções básicas de que é vítima a Trindade. Subordinacionismo, sobre o qual Cristo era um pouco menor do que Deus, e o adocionismo, que via em Cristo um ser humano agraciado por algum tempo com o Espírito de Deus. Negavam que Deus houvesse entrado, de facto, na história e confrontado a humanidade em pessoa. Dentro destas doutrinas do subordinacionismo ou do adocionismo, nós provavelmente, quando começamos a ler ou a tentar interpretar a Bíblia, nós entendemos isso dessa forma, pelo menos foi o meu caso. Quando eu comecei a ler e interpretar a Bíblia, eu realmente achava ou considerava que Jesus teria sido criado, por exemplo, e que seria menor que Deus, como é óbvio, ok? Mas a contextualização e o ensino prático da palavra de Deus e a revisão constante da instrução da palavra divina nos revelam que Cristo é Deus, é o nome sobre todo o nome. A ele foi dada toda a autoridade acima na terra e debaixo da terra. Ele é Deus, ele estava no início com Deus, ele era Deus, João capítulo 1, versículo 1. Então, no que trata essa dimensão e essa visão, nós temos que entender que a doutrina da Trindade, como ela é ensinada e fundamentada, ela é o viés corretivo ou correto da boa interpretação da palavra de Deus, tendo boa exegese e uma excelente hermenêutica no que trata à visão e à doutrinação, né, da explicação da mesma palavra, ou melhor, da Trindade. Por isso, nós devemos compreendê-la como uma verdade, ok? Que rapidamente se refuta relativamente a tantas outras doutrinas que foram aparecendo ao longo dos séculos relativamente a Deus e relativamente a quem é Deus ou como ele se revela à humanidade, ok? Portanto, existem estas duas linhas de pensamento acerca de Cristo, em como Cristo era apenas um ser humano agraciado, né? Um revolucionário que foi cheio do Espírito de Deus e que se tornou um mártir, né? Existe realmente e que não ressuscitou, ou mesmo que tenha ressuscitado, ele teria sido o primeiro a fazê-lo, aguardando então ressuscitar dos mortos, tá? Ou o subordinacionismo, em que Jesus continua a ser uma criatura um pouco menor que Deus, ok? Ora, se ele não for Deus, ele não pertence à essência de Deus, portanto, não seria omnisciente, nem omnipresente, nem omnipotente. E, na verdade, o que nós entendemos pela explanação da Bíblia é que ele tem, partilha as mesmas características
do Pai relativamente à sua divindade. E nós já vamos ver isso. Nós já vamos ver isso, pronto. Então, Cristo era um ser humano agraciado por algum tempo e o Espírito de Deus negavam que Deus houvesse entrado de facto na história e confrontado a humanidade em pessoa. Com relação à segunda inclinação, o modalismo ou o sabelianismo torna as pessoas de Cristo e do Espírito Santo tão somente em figuras históricas ou modificações do Deus único, dado origem também, ou melhor, daqui destas linhas de pensamento, nasceram doutrinas como o unicismo. O unicismo garante que Jesus é Deus, ok, tudo bem, até aqui está tudo certo, mas que Deus não se divide, ou melhor, não está implementado ou constituído em três pessoas. Defende que quando Jesus esteve na terra, o céu ou o trono esteve sem ninguém, ok? E o que na verdade vemos no Novo Testamento é precisamente outra coisa e conseguimos até observar em alguns momentos neotestamentários em que as três pessoas se revelam ao mesmo tempo, no mesmo sítio, no mesmo lugar, quer ele temporal, quer ele físico, e nós precisamos entender isso. Este erro tende também a separar a humanidade de Deus. Ele não se comunica tal como é em pessoa, mas como intérprete que permanece oculto por trás de uma máscara. Ok? Pronto. Então, esta é a visão, por exemplo, do unicismo. Lamentavelmente, ou por falta de instrução, ou por falta de conhecimento, existe principalmente no Brasil, e não só, mas algumas pessoas que acreditam no unicismo, e este foi um erro clássico da época das primeiras doutrinas após os apóstolos. Ali no século II, século III, apareceu um homem, né, que não adianta falarmos muito nele, mas que trouxe essa visão e essa instrução. Depois, em Niceia, então, foi necessário, e nós vamos ver no concílio de Niceia, foi necessário então trazer a verdade da Trindade, né, no segundo concílio de Niceia, como fundamento perpétuo das Escrituras, como fundamento apostólica relativamente à palavra, como defesa da doutrina. Ok? Então, pronto, nós já lemos o erro, vamos dar continuidade. Portanto, a doutrina trinitária é fundamental para o querigma da salvação da Escritura, segundo a qual o Deus transcendente de maneira pessoal, Deus transcende, aliás, de maneira pessoal na história para redimir as suas criaturas e com elas compartilhar o seu ser. Orígenes estava certo, Orígenes é um homem aí também, um filósofo cristão, estava certo quando concluiu que o crente não alcançará a salvação se a Trindade não estiver completa. Okay? Ora, vendo a doutrina da Trindade, apesar desta imagem ter uma semelhança estranha, né? E no que trata aqui esta mão, infelizmente, ter sido usado simbolicamente de outros padrões, nós temos aqui o Cordeiro, temos aqui Yahvé, ó Deus, né? O Abba, o Pai, apontando aqui para cima, Jesus como o Cordeiro e a pomba como espírito, aqui, Holy, Holy, Santo, Santo, né? E aqui atrás um triângulo equilátero. Apesar desta imagem ser bem medieval, né? Ela é contextual relativamente à doutrina da Trindade. Antes de tudo, é preciso definir que é a doutrina da Trindade. Com ela, não queremos dizer que acreditamos em três deuses, porque para nós há apenas um Deus. Isaías 41:10 diz o seguinte, só vou abrir aqui de novo, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Okay? Ao invés disso, queremos dizer que na divindade há três pessoas.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode parecer um paradoxo, mas Deus é três simultaneamente. Precisamos de fazer a distinção entre o termo pessoa e natureza. As pessoas em Deus são três, mas uma só é a natureza, que consiste na omnipotência, omnisciência, omnipresença e etc. Vários exemplos são apresentados para exemplificar o caso, como por exemplo o Sol, né? O Sol como astro visível, como um todo é Deus, a luz que nós vemos do Sol é Jesus e o calor que sentimos é o Espírito Santo. Mas o exemplo do triângulo equilátero é o que mais se aproxima desse conceito, e aqui o que nós temos atrás destas imagens é um triângulo equilátero, né? E a forma como então podemos analisar as definições então da Trindade. O triângulo é indivisível, assim como Deus, mas cada lado é distinto do outro e, contudo, formam a mesma figura que só existe com os três lados iguais. Assim, na analogia, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa, mas eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida, bem como a unidade. Assim, Deus não é somente o Pai, nem somente o Filho, nem somente o Espírito Santo, mas sim, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece nas Bíblias, mas é o conceito que empregamos para explicar a existência de três pessoas distintas que podem ser chamadas de Deus, né? Aqui então nós temos esta imagem, que é também do triângulo equilátero, em que temos Deus no centro, né? O Pai aqui na ponta por Salmos 145:7, se não estou em erro. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Contudo, os três fazem parte de Deus. E aqui alguns textos, como por exemplo, vamos lá, sobre o Salmo 145, relativamente ao Pai. 145:7 diz: publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Creio que não será isso. Eu devo estar enganado. É Salmos 45, desculpem, não 145. Salmo 45:7 diz: tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, que te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros aqui, o Pai que unge, né? E que é Deus e que unge o Filho. Atos 5, 3 diz, e disse então Pedro, Ananias, já lemos, né, sobre o Espírito Santo, e Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, né? Aqui também referente a Cristo, tá? Então é importante nós entendermos que são três individualidades que constituem parte da mesma pessoa que é Deus. Conceitos. Há um só Deus, Efésios 4:6. O fato de existirem mais do que uma pessoa divina, como veremos, não sugere múltiplos deuses. A doutrina bíblica não se compara com as doutrinas politeístas das religiões pagãs. Um dos conceitos unicistas ou ainda dos das testemunhas de Jeová, é que, segundo a doutrina da Trindade, nós seríamos idólatras, ok? Porque estaríamos a adorar a três deuses e não conseguem conceber, por intermédio da fé e da explanação bíblica, em que a visão trinitariana de Deus. Por isso, de facto, há um só Deus, mas dividido em três pessoas, por assim dizer, onde se assemelha, ou eles dizem se assemelhar às doutrinas politeístas, ou seja, de vários deuses, tá? O que não é verdade.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. No batismo de Jesus, cada um fez o seu papel, concordando com os outros, mas distintos deles. Jesus subiu às águas, ou melhor, desceu às águas. O Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele e falou. E o Pai falou dos céus. Em Marcos 1, 9, 11, temos exatamente esta explanação. Tá? Eu vou passar hoje para vocês o PDF desta mesma aula para poderem fazer depois as vossas notas em cima dele. E diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido da Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Portanto, temos Jesus a sair das águas, sim, a subir das águas, o Espírito que desce sobre ele, né, como uma pomba, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu-o para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, entendendo esta visão do batismo, né, nós temos Jesus a sair das águas, temos o Espírito sobre Jesus e o Pai que fala: Este é o meu filho amado. As doutrinas de algumas igrejas que dizem que o Filho e o Pai são a mesma pessoa contradizem então afirmações óbvias das Escrituras. O Pai é maior do que o Filho, João 14, 28. O Pai enviou e instruiu o Filho. Né? Então, havendo aqui como que uma ordem, ainda que o Pai não seja propriamente maior do que o Filho, porque em termos de autoridade são iguais. Ele está num lugar superior naquele momento ao Filho. O Filho não está no trono nessa perspectiva. Neste momento, João 14, 28, o Filho está na terra e o Pai está no céu. Por isso é que ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu. Está superior, está acima, no principado dos céus. Okay? Jesus é Deus. Sim, Júnior. Pastor, só me tira aqui uma dúvida. Em questão de, você falou aí agora que Jesus não está abaixo de Deus e nem Deus acima de Jesus, né? Em relação à hierarquia, essas coisas. Sim, Tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo qual a passagem agora, que Jesus fala assim, acho que os discípulos perguntam a ele quando ele volta, e ele fala que quem sabe a volta dele é somente o Pai, nem ele mesmo sabia a data da volta. sim. E também tem uma passagem que eu acho que é o cego, não lembro também, que chama Jesus de bom, e Jesus fala: Por que me chama de bom? Bom não sou eu, bom é o Pai. Uhum. É, só Queres mesmo. explicação sobre isso? Isso, exato. Ok. Então, na verdade, Jesus ele está a falar na sua forma corpórea, ou seja, ele ainda não tinha sido glorificado. Tudo o que ele estava a receber como homem, sendo ele também Deus. Ou seja, Jesus passa a ter um nome sobre todo o nome, ele já era antes, mas enquanto ele esteve em forma corpórea como nós, ok? O Espírito do Senhor tem que estar sobre ele, que ele está numa natureza humana 100% homem. Apesar de ser 100% Deus, ele apenas tem definição daquilo que tem acesso, ok? Por isso é que Jesus tinha que orar, tinha que estar com o Pai, ele tinha que buscar, porque ele estava na sua condição humana. Quando ele morre e ele ressuscita, ok? Aí passa para uma glorificação, então o seu nome passa a ser acima ou de volta de todo o nome. Ou seja, ele despojou-se da sua glória, ok? Despojou-se do seu de todas as suas características para se tornar um homem. Então, tudo o que ele tem acesso naquele momento é apenas a revelação do Pai, como nós temos. Entendeste? Sim, agora entendi. Okay? Quando ele morre e ressuscita, aí já vai para a verificação do corpo ressuscitado, né? Para a glorificação, né? Um corpo glorificado. Então, aí ele passa ou volta a ter todas as atribuições que o Pai e o Espírito têm. Ou seja, volta não a adquirir, mas volta a restituir a omnipotência, a omnipresença e a omnisciência. Portanto, neste exato momento que ele diz: Eu não sei, o filho não sabe a que horas é que eu voltarei. Tá?
não sabe neste momento. Eu creio perfeitamente que Jesus, hoje, esta data, ele sabe perfeitamente a hora e o dia. Ok? Entendi, porque nesse momento ele já está como Deus, e não mais como homem, pô. E agora já está em um só, entendi. Entendi, sim. Ok. Amém? Tá? Ele teve que estar na forma, porque senão seria muito injusto para nós ouvir da parte dele, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo na condição humana. Entendes? Ele se santificou na condição humana. Ele viveu as coisas na terra na condição humana. Ele viveu as dores na condição humana. Ok? Entendi. Outra dúvida aqui, então, pastor. É, enquanto Jesus esteve a terra como homem, 100% homem, também 100% Deus, ele era cheio do Espírito Santo para realizar os milagres, ou ele realizava já como um filho de Deus, como a sua parte divina, né? Como sua parte de Deus, não como parte de homem. Ok. É os dois, na verdade. Cheio do Espírito Santo e como Deus. Ou seja, tendo o entendimento de quem ele era, mas cheio do Espírito Santo. Literalmente, o Espírito Santo tinha que estar sobre ele. Por isso é que a revelação do Espírito Santo, por isso é que o Espírito Santo aparece sobre ele como uma pomba e o leva ao deserto. Entendes? Há, de facto, a influência do Espírito Santo de levá-lo ao deserto. Entendi, entendi. Ok? Então, o poder e a autoridade que está sobre nós, ok? Por isso é que ele diz: "Eis que virão aqueles que farão coisas maiores do que estas, vocês também podem fazer e realizar as mesmas obras que eu faço", tem a ver com a influência ou com a unção do Espírito Santo. Ok? Amém? Sim, 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 amém, amém. Entendi, pastor, entendi, sim. Ok? Agora ficou claro para mim. É daquelas coisas que são dúvidas que nós temos que só são explicadas quando nós estudamos. Né? Mas Jesus, quando está na terra, antes da ressurreição, ele funcionou como homem. Ele podia ter acesso, atenção, se ele quisesse, ele teria acesso à sua glorificação e não precisaria de morrer. Ok? E se ele fizesse isso, o plano não era cumprido. Exatamente. Sim. Porque ele próprio, essa é a tentação de Satanás. Não és tu, filho de Deus, atira-te daqui, ele enviará os seus anjos para te guardar. E o próprio Jesus diz, se não estou em erro, que poderia pedir ao Pai, né, que não vivesse aquela situação. Depois eu posso levantar o versículo. Tá? Ok, tudo certo? Posso continuar? Sim, senhor. Ok, maravilhoso. Bem, então Jesus é Deus, as seitas que negam a divindade de Jesus trabalham muito para evitar o significado das diversas passagens. Por exemplo, os testemunhas de Jeová usam uma versão da Escritura cheia de acréscimos e traduções equivocadas, calculadas justamente para negar as provas textuais da divindade de Deus. Mas ele é eterno, divino e merecedor de adoração. João capítulo 1, versículo 1, João 8, 24, 58, Mateus 4, 10, 14, 33, 28, 9 a 17, João 9, a 38, Hebreus 1:6, Apocalipse 5:9, 14, entre tantos outros versos. Portanto, há muitos, muitos, muitos versos, principalmente neotestamentários, que colocam Jesus como Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina e não apenas uma força ativa. A mesma seita que falámos há pouco acredita que o Espírito Santo é uma força e alguns crentes também acreditam que o Espírito Santo é uma força, mas o Espírito Santo é a pessoa é uma das pessoas de Deus, sente ciúmes, é que está connosco, é que se revela a nós hoje, ok? Então reconhecemos algumas dificuldades quando estudamos a palavra Espírito na Bíblia, porque existem, na verdade, várias palavras, como pneuma, como ruá, e acredito que haja mais uma ou duas que eu agora não me lembro. Sabemos que o espírito do homem não é outra coisa, não é outra pessoa, aliás.
corpo, alma e espírito, fazem parte do mesmo homem, ok? Mas não são pessoas diferentes. Faz parte tudo da mesma pessoa, porém em três individualidades, por assim dizer. Apesar de alguns trechos difíceis, como avisa o apóstolo Pedro na segunda epístola 3,16, não podemos negar a personalidade do Espírito Santo. O mesmo Pai que enviou Jesus enviou o Espírito, em João 14:26. Jesus o chamou de outro Consolador, mostrando que ele pertence à mesma categoria de Jesus. Uma pessoa divina, João 14:16. Vários textos apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas unidas, mas distintas, como, por exemplo, em Mateus 28:19 e em 2 Coríntios 13. O Espírito ensina, habita nos fiéis como o Pai e o Filho fazem e intercede como Cristo também o faz. Portanto, quando nós dizemos Cristo habita em mim, é a pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Quando nós dizemos estou cheio do Espírito Santo, é porque estamos sensíveis à sua revelação, estamos cheios de unção, de autoridade, porque estamos a dar lugar à sua santidade, e o fruto que então será revelado daí é inspiração total do Espírito Santo. Amém? Para negar tais afirmações, alguns distorcem o sentido das passagens ou até tiram dos livros bíblicos que não apoiam suas doutrinas humanas. O verdadeiro seguidor de Cristo aceitará toda a verdade, até as coisas difíceis de entender. Amém? Como João 8:32, João 17:17 e Deuteronômio 29:29. Já não temos tempo aqui para verificarmos todas estas coisas, ainda há todos estes versículos, mas há ainda muito, então, para explanar e falar. A origem da Trindade. Este senhor que nós vemos aqui é Tertuliano, ok? Que é do século II para o século III, e é ele a primeira pessoa que fala sobre a Trindade. O conceito de um Deus triuno, ou seja, um único Deus, não se revela em três pessoas, como foi contemplado no concílio. Desculpem. O conceito de um Deus triuno, ou seja, um único Deus que se revela em três pessoas, não foi contemplado no primeiro concílio de Niceia em 325 d.C., nem nos escritos do teólogo cristão Tertuliano, como julgam alguns opositores da doutrina da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, porque este termo procede do latim trinitas, que foi utilizado pela primeira vez pelo teólogo Tertuliano em 160 a 220 d.C., com base nos ensinamentos do Senhor Jesus a respeito dele mesmo, do Pai e do Espírito Santo, a fim de referir-se à revelação de Deus em três pessoas. Tá? O teólogo fala nisso, mas ele não justifica como uma doutrina. Ele apenas um dos seus escritos, numa das suas cartas, tá? Ele dá essa explanação. Já no Antigo Testamento, o conceito de trindade divina, a doutrina da trindade, aparecia, porém, de uma forma mais misteriosa e veio a ser claramente trazida à tona pelo Senhor Jesus, principalmente em João 14:16, e constatada na descida do mesmo Espírito Santo em Atos 2, principalmente na forma que o mesmo Espírito trabalhou com os discípulos nos anos que se seguiram ao Pentecostes, nos fundamentos doutrinários apostólicos e na evangelização do mundo. Ok? Então, temos aqui a prova e a comprovação, a escritura, a promessa e a comprovação dessa mesma promessa ou continuidade da sua execução. O próprio Espírito Santo é chamado de Deus por Pedro em Atos 5, 3 a 4. Tá? A Trindade no Antigo Testamento, ainda temos que falar no Antigo e no Novo, portanto eu vou avançar aqui, ok? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus revela-se no plural dizendo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A ação de fazer ou criar é única e exclusivamente de Deus. Portanto, neste texto, ele estava a falar com os anjos. Ele não estava a falar com os anjos, conforme alguns argumentam, mas a atribuição de Criador está aplicada em si mesmo, para si mesmo, no plural, revelando a pluralidade de Deus. Apesar de Deus falar de si mesmo neste verso no plural, não quer dizer que seriam três deuses. O versículo seguinte explica tratar-se de um único Deus.
Assim, Elohim criou o homem à imagem de Elohim o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus também revela-se através de 3 homens em Gênesis 18, que são consideravelmente um pronúncio da Trindade de Deus quando ele desce para encontrar Abraão. Deus também revela-se através de 3 homens de Gênesis 18, já falei isto. Antes da revelação a Abraão, de Gênesis 18, Deus apresenta-se em unidade composta, em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 7, como já lemos, quando vai confundir o idioma dos homens para impedir a continuidade da construção da Torre de Babel. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. Vamos, deixamos ele e confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim também apresentou-se em Gênesis capítulo 3, 22, quando expulsou o homem do jardim do Éden, ou seja, Elohim. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. O Senhor Deus fala ainda de Elohim. Outras importantes provas que apontam para a Trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações do anjo do Senhor, como já vimos, aliás. No Antigo Testamento lemos sobre várias aparições de Deus. Gênesis capítulo 18, Êxodo 33, por exemplo. Mas ao mesmo tempo também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. Em 1 João capítulo 4, 12, Deus é Espírito. A explicação para essa aparente contradição encontra-se na pessoa do Filho, conforme lemos. Ninguém jamais via Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João, deve ser 1 de João, capítulo 1, versículo 18. Deixem-me só verificar aqui para não vos induzir ao erro. 1 de João. Não, é mesmo João. Ok. Exatamente. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Portanto, seguramente podemos afirmar que, mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a divindade. Isso fica claro ao compararmos 2 textos em especial, que é Isaías 6, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine e o que concerne aos teus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ele era a luz dos homens. E nós vamos comparar agora com 1 de João, capítulo 12, versículo 37, e diz o seguinte: e ainda que tivéssemos feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse quando viu a sua glória e falou dele. Portanto, aquilo que Isaías anuncia, que acabámos de ler no capítulo 6 de Isaías, tem a ver com a explanação dessa mesma glória que Jesus revela. Porém, também Isaías afirmou que não o veriam, né? Que os seus não o veriam, como também lemos aqui em João, tá? Mas todos, de facto, foram ensinados por Jesus. Nós ainda estamos a ser ensinados por Jesus e pelo seu Espírito. No primeiro, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor, enquanto que no segundo, o apóstolo João escreve sobre a rejeição
no ministério de Jesus, como cumprimento da profecia de Isaías, sendo que este profetizou porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Aliás, em muitos outros termos, Isaías vê Jesus e declara: um filho se nos deu, capítulo 9, por exemplo, né? E por aí vai. Assim também apresentou-se em Gênesis 3:22, quando expulsou o homem do jardim, Elohim, e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. Outras importantes provas que apontam para a Trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações dos anjos do Senhor. Acho que já lemos isto. Várias aparições, mas ao mesmo tempo encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. A explicação para esta aparente contradição encontra-se na pessoa do Filho, conforme lemos. Ok. Já lemos isto, não já, pessoal? Não. Aqui já está outra informação. Portanto, seguramente podemos afirmar que, mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a divindade. Isso fica claro ao compararmos dois textos especiais. Já lemos, já há aqui uma gralha. Perdão, meus queridos. Vamos continuar aqui agora. Tá? Em relação ao anjo do Senhor, o que sabe é que não se trata de um anjo como os demais, pois ele se identifica como sendo o Senhor e ao mesmo tempo se distingue do próprio Senhor. Além de exibir o nome divino, esse anjo, que no original é referido como título Malach Yahvé, ostenta poder e dignidade comum apenas a Deus, aceitando e exigindo adoração, quando de facto o contexto aponta para um tipo de teofania que normalmente se entende por ser uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho. Ele aparece com Josué, é esse anjo, aparece Josué, é esse anjo que luta com Jacó, e é esse anjo que aparece na sarça ardente. Então, da mesma forma com que o Filho pode ser percebido no Antigo Testamento, o Espírito Santo também, sendo atribuída a ele significativa importância na obra do Messias prometido, em Isaías 11, por exemplo, 42, 61, e na preparação do seu povo, em Joel 2:28, não é? Conhecido de todos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Isaías 32 e Ezequiel também 36. Vamos avançar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, chegando então o momento de criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer, neste caso, aponta para um ato criativo e somente Deus pode criar. Assim, ao ser criado, o homem não poderia ter a imagem de um anjo ou de qualquer outra criatura, mas a imagem de Deus era aquilo que falávamos neste domingo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo para nos relacionarmos com Deus. No verso 27, então, lemos que criou Deus o homem. Já falámos sobre isto também. Acho que agora já é só um review daquilo que já falámos. O interessante, porém, é que a Bíblia diz que Jesus Cristo também criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, não é? O que inclui necessariamente o homem. Deste modo, concluímos, à luz da palavra, que o homem tem a Jesus como seu Criador. Logo, o homem carrega a sua imagem, pois Jesus é Deus. Uma vez que à imagem de Deus o homem foi criado, já em Jó capítulo 33, versículo 4, ele o declara: o Espírito de Deus me fez. Afinal, quem fez o homem? A Bíblia diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. E quem é esse Deus? Né? É o Deus triuno. Resposta: é o Pai, Filho e o Espírito Santo. É digno de nota que há outros textos, nós estamos a fazer aqui, meus queridos, apologia, ok? Ou seja, a defesa da doutrina, ok? Por isso, então, nós estamos a repetir algumas coisas, amém? Portanto, esta é a argumentação e são argumentações de defesa da doutrina da Trindade. Então, quem fez o homem? Pai, Filho e Espírito Santo. Um, a imagem, outro, o Espírito, relativamente também ao ruá, ao sopro de vida, e Deus com as suas mãos o moldou. É como se Deus o tivesse moldado, olhando para o Filho, soprando o seu Espírito. É digno de nota que há outros textos em que Deus revela-se no plural, né? Como já vimos. Alguns dizem tratar-se de um plural de majestade, ou seja, é uma forma de expressão onde o indivíduo fala do plural que não revela necessariamente uma pluralidade participativa. Todavia, isto não funciona em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, porque outros textos bíblicos esclarecem, ou seja, na formação do homem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem. Logo, torna-se inválido esse argumento. Os demais textos, portanto, devem ser interpretados pelas lentes deste mesmo raciocínio.
Ou seja, aqui nós temos a explicação, né? Ou uma das explicações da doutrina da Trindade, ok? Uma das defesas da doutrina da Trindade. Outra também parte em defesa, que é usada no unicismo, porém não tem uma vertente tão fiel, que é Deuteronômio 6,4, diz: Chamai Israel, Yahvé, Elohim, Echad Yahová, que é: ouve Israel, Elohim, Deus, é o único Deus. Este texto é usado para desacreditar a doutrina da Trindade, mas ao contrário disso, é o texto que prova que na unidade de Deus existe uma pluralidade, dando abertura para a concepção trinitariana. Na língua hebraica, Echad significa único, porém Elohim, Deus, no plural. Okay? Portanto, são argumentações verotestamentárias do Antigo Testamento que confirmam a doutrina da Trindade. A revelação da Trindade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara como no Novo. Os textos bíblicos alistados respeitando os devido contexto. Espero não ter aqui. Ok. Com o Filho e com o Espírito Santo, levando-se em conta, então, que Deus é único e que Ele não partilha da sua glória com ninguém. É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, por melhor que seja, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa. Com relação ao Novo Testamento, a evidência da Trindade é bastante explícita e abundante no início do nascimento de Jesus feito a Maria. A ação do Deus triuno fica evidente. Ora, já são 7h05. Deixem perceber aqui quantas páginas temos ainda. Ok, ainda temos bastante matéria. Eu quero perguntar para vocês se podemos deixar, porque ainda temos depois a doutrina de Deus na história, ainda temos aqui a Trindade no Antigo Testamento. Se podemos deixar estas duas vertentes ainda sobre a doutrina da Trindade para a próxima aula. Já são 7h05 e já estamos a correr bastante, tá? Amém? Amém. Pode ser? Eu entusiasmo com a aula, mas confesso que esta é um pouco mais comprida. Nós estamos a falar da doutrina da Trindade e talvez ainda na próxima aula então revejamos um ou outro conceito que são um pouco mais difícil de compreensão. Amém? Obrigado então. Então vamos ficar por aqui sobre a Trindade no Antigo Testamento. Já falámos da Trindade no Novo Testamento. Já... Mentira, não vimos nada. Ainda há a Trindade no Novo e no Antigo Testamento. Mas já vimos a Trindade como conceito, isso já é muito, muito bom. Amém? Só deixar aqui de... Voltei. Ok? Deixa eu ver. O João Paulo não conseguirá, o Irla também não. Vocês estão a viajar, não é? Para o trabalho. Vou pedir então à nossa irmã Sheila que ore por nós, tá? Para que possamos ir então para o nosso trabalho e dar continuidade, tá? Quem nos acompanha pelo YouTube, tá? E quiser ter acesso à documentação, entre em contato connosco para nós podermos então enviar também os PDFs. Amém? Sheila, força. Senhor Deus, eu quero te louvar, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esta manhã, meu Pai querido, por esse ensino, Deus amado, Deus querido, pela disposição, Senhor, do nosso pastor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pela vida da tua igreja, meu Pai. Eu te louvo, meu Senhor amado, por esse tempo, Pai, na tua presença, por esse aprendizado, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, através da tua palavra, através da tua igreja, meu Senhor amado. Obrigada pela unidade, Senhor amado, do teu corpo, Senhor. E obrigada, Jesus querido, por nós fazermos parte de tudo isso, porque eu sei, Senhor,
que é, meu Deus amado, uma bondade, Senhor amado, uma bondade, Senhor amado, do céu para nós, Senhor. Deus, nesta manhã, meu Pai querido, eu te peço, meu Senhor, abençoa cada um, Senhor, cada filho teu, cada filha tua, meu Pai querido. Abençoa, meu Deus, o dia no trabalho. Meu Deus querido, tira todo impedimento, meu Senhor amado. Eu repreendo todo o mal. Senhor, nos cobre com teu sangue, guarda cada um. Senhor, os que vão sair, Senhor amado, de casa, os que já saíram. Meu Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, cobre a nossa casa. Guarda, Senhor, as nossas crianças, meu Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor amado. Guarda de todo o mal, Pai querido. Senhor amado, coloca, meu Deus, as nossas crianças, meu Deus, invisíveis, meu Deus, aos olhos do inimigo, Senhor amado. Guarda, Deus amado, as nossas vidas, os teus filhos, Senhor, que trabalham nas obras. Guarda eles de acidente de trabalho. Guarda cada um, meu Pai querido, cada um, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão também, Senhor amado, sem trabalho, Deus querido, por enquanto, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Meu Deus, por isso eu te peço, meu Senhor, abre as portas, meu Senhor, em nome de Jesus. E assim, Deus querido, dá saúde, saúde para a tua igreja, meu Pai. Saúde física e saúde espiritual. E assim nos dá um dia de paz e comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, meus queridos. Voltamos para a semana aqui. Amanhã é mais ou menos o nosso dia de descanso. Eu quero motivar, lembrei agora, a vocês que estiveram nesta conferência, né? nesta imersão, aliás, na imersão profética, principalmente, a manterem o uso e costume de orar em línguas, tá? De preferência todos os dias, ou a maior parte do dia, tá? Deus abençoe grandemente a todos. Até logo. E vamos continuar aqui na luta sobre teologia grande. Um forte abraço, Deus abençoe. Até logo.